Bom dia, galerinha. Dando sequência à nossa aula, a gente vai falar um pouco de características humanas da região Sudeste. E a gente tem aí bastante coisa do que falar, porque a região Sudeste é uma das regiões aí com maior importância econômica no Brasil e a gente vai entender o porquê que isso acontece. Vamos lá. A região Sudeste, né, ela é formada pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente já sabe, né? Então ela se encontra, né, aqui, ó, nessa região. A gente percebe que os dois maiores estados são Minas Gerais e São Paulo, enquanto Rio de Janeiro e Espírito Santo são estados litorâneos aqui, né? Então vamos lá. O Sudeste é a região mais populosa e urbanizada. De acordo com o IBGE, em 2010, a população do Sudeste era cerca de 80 milhões de habitantes. Esse número representa 42% de toda a população brasileira. 93% de seus habitantes vivem em cidades. Vamos lá. Desde o século XIX, a região Sudeste ela vem passando por um grande processo de desenvolvimento. Inclusive, era uma região agroexportadora, com grande potencial, né, na cultura do café, na cultura cafeeira. E essa situação, o café era conhecido como ouro negro naquela época, era um produto muito caro e muito exportado para países da Europa e principalmente Estados Unidos, ok? Então essa exportação, essa cultura, fez, né, com que essa região tivesse aí um acúmulo de riqueza. Quando ocorreu a queda da Bolsa de Nova York, né, o dinheiro acumulado com essa riqueza, com o café, ele foi investido no processo de industrialização, o que levou à urbanização, e é por isso que nós temos hoje 93% de seus habitantes vivendo em cidade. Essa realidade nunca, nem sempre foi assim. Né? Hoje ela é assim porque ela passou por todo esse processo de desenvolvimento. Ok? Nós vamos ver aí que a população por região, ó, Sudeste 42, Nordeste 28, Sul 15, Norte apenas 8%, Centro-Oeste 7%. Lembrando que a região Norte é a região ocupada aí pela Floresta Amazônica, que é uma situação natural que impede aí, né, a, o grande número de habitantes. E a gente deveria permanecer nisso, né, e preservar realmente essa riqueza que a gente tem, que é a Floresta Amazônica. Então a gente percebe que quase metade de toda a população brasileira vive na região sudeste. Isso ocasiona, claro, alguns problemas que a gente verá futuramente. Então, a gente vê que a população urbana é, na sua maioria, né, apenas 7% da população rural, perdão, da população vive na zona rural, devido ao alto grau de mecanização e tudo mais que hoje existe na agricultura. E o Sudeste é o berço da indústria brasileira. Enfatizando, vocês estão cansados de saber, a gente já estudou bastante isso, mas, né, a gente não tem que facilitar na questão de educação. Vamos lá. Até o final do século XIX não existia indústria no Brasil. Fato. Okay? Nessa época, o café era o principal produto da economia brasileira e ele era principalmente cultivado na região sudeste, tá? Entre São Paulo e Rio de Janeiro. O café gerou muito dinheiro com sua exportação e favoreceu a compra de máquinas e instalações de indústria. E só aconteceu isso, lembrando mais uma vez, enfatizando esse acontecimento, né, na década de 30, quando houve a queda da Bolsa de Nova York. E os americanos, né, ou melhor, os estadunidenses, deixaram de comprar o café, o que fez com que esse dinheiro gerado com a exportação ao longo dos anos fosse investido na indústria. Okay? E a gente tinha aqui uma mão de obra, né, de italianos e japoneses que trabalhavam nas lavouras de café, mas que tinham conhecimento sobre produção, uma vez que eles tinham vindo da Europa e a Europa já estava num processo de industrialização bem mais antigo que o Brasil. Então nós já tínhamos aí uma mão de obra que poderia ser utilizada nesse processo e isso é muito interessante, o que ajudou bastante, ok? Então a indústria antigamente, né, muita mão de obra. Por quê? Porque o nível de mecanização, o nível de informatização era muito pequeno, ok? Então era assim, a mão de obra era muito grande, né, principalmente a mão de obra humana, claro. E hoje a gente tem aí uma indústria atualmente robotizada, né? O que vem aí acabando com a mão de obra humana, substituindo, ok? Aumentando, claro, também a produção. Então a gente tem aí pontos positivos e negativos. Tá? Então a gente nunca pode olhar assim somente de uma perspectiva. A gente tem que olhar a evolução da tecnologia e tudo mais de várias perspectivas para que a gente possa compreender aí e fazer reflexões
bem assertivas sobre o tema, ok? Bom, nem só de indústrias vive o Sudeste, isso é verdade. Inclusive, Ribeirão Preto é a capital do agronegócio brasileiro, ok? Então, além da gente ter uma concentração industrial muito grande, as atividades agropecuárias do Sudeste também são bem desenvolvidas, destacando-se a produção de café, cana-de-açúcar e laranja, ok? Inclusive, essas atividades agropecuárias no Sudeste, elas possuem um alto grau de mecanização e de uso de tecnologia, como irrigação, vários insumos, melhoramento genéticos das sementes, ok? Alto grau de mecanização. Então isso é muito importante. Por quê? Isso tudo por conta do questões econômicas, né? O Sudeste é a região de maior potencial econômico e isso garante a essas atividades esse alto grau de investimento. Tá? No Sudeste está o maior setor comercial e de serviços do país. Nessa região há um grande número de centros de comércio especializados. Fato, em São Paulo mesmo, né, na cidade de São Paulo, há bairros, né, e ruas que são ali especializados em determinado tipo de comércio, além dos shopping centers e de outros centros comerciais especializados, distribuídos por todo o estado, não só de São Paulo, mas também Rio de Janeiro e até mesmo em Minas Gerais, ok? Então, assim, a gente tem aí polos de serviços especializados, clínicas, entre várias outras coisas, medicina avançada, que permitem aí esse desenvolvimento econômico. Nos serviços, né, no Sudeste, encontram-se os centros médicos e hospitalares altamente especializados, grandes universidades, hotéis de alto padrão, centros de cultura e lazer. Tudo isso, inclusive, são frutos do contexto histórico e do processo de seu desenvolvimento. As sedes de muitos bancos e grandes indústrias. Pessoal, aqui está brancos, ok? Relevem. Sedes de muitos bancos e grandes indústrias também se situam nessa região. E os principais centros que desenvolvem pesquisa científica e tecnologia estão na região Sudeste. Lembrando, né, que mesmo que ainda a gente possua grandes indústrias, né, então só para fazer um link com o Nordeste que a gente viu anteriormente, hoje o Sudeste, por conta dessa grande concentração industrial, ok, gerou aí uma inflação muito grande, né, ele inflou e ocorreu, né, por conta dessa grande concentração, uma descentralização industrial. Então, muitas indústrias que estavam aqui acabaram indo para outros estados, né, e para outras regiões, inclusive, que ofereciam aí, né, alguns benefícios fiscais e também, né, por conta de não ser tão inflados, de não haver grande concentração industrial, essas indústrias então deixaram a região sudeste e foram aí para essas outras regiões. Causou sim, né, desemprego, perda de arrecadação, porém ajudou por outro lado as regiões que estavam menos desenvolvidas. A gente tem que também fazer esse olhar, né, essa perspectiva aí, que nem tudo é ruim, ok? A gente vai ver aí o Banco Itaú, né? Olha aqui a represa, que maravilha, né? Um lugar que a gente percebe com grande infraestrutura. E as principais cidades em Minas Gerais é Belo Horizonte, inclusive a região metropolitana de Belo Horizonte, no Espírito Santo Vitória, né? Rio de Janeiro, a cidade do Rio, com um grande potencial turístico, e em São Paulo, né, a cidade de São Paulo, que inclusive também é sua capital, assim como Rio de Janeiro. São Paulo tem aí grandes centros, onde hoje se encontra a Ibovespa, né, que é a Bolsa do Estado de São Paulo, que é uma das principais controladoras da economia brasileira. Então a gente percebe aí a importância de São Paulo no que diz respeito à economia do Brasil todo, ok? Bom, só para terminar, a gente vai falar de pratos típicos, né, de São Paulo, que é o sanduíche de mortadela, que se encontra no Mercadão, virado paulista, a pizza. No Rio de Janeiro nós temos o pastel de camarão, arroz com brócolis e frutos do mar. Em Espírito Santo, arroz com camarão, peixe ao forno, picadinho com banana. E em Minas Gerais, o famoso pão de queijo, que a gente não poderia deixar de citar, feijão tropeiro, leitão à pururuca, o famoso doce de leite, doce de abóbora e a vaca atolada. Então, isso é algumas características culturais, né, da região, e está relacionada ao seu posicionamento geográfico, às suas condições geográficas, isso é muito interessante, ok? Os ritmos no Sudeste, cangada e catira, bossa nova, samba e funk. Problemas sociais,
que ocorrem por conta do grande crescimento, né, da urbanização, que gera aí problemas como muitos veículos, congestionamentos, favelas, entre outras coisas, ok? E isso tudo acaba gerando esses problemas, né? Inclusive, esse é um dos problemas que fez com que algumas indústrias acabassem deixando a região e partindo para outras regiões, né? Uma vez que a falta de investimento na infraestrutura, em outros modais de transportes, né, acabam aí criando problemas para o escoamento da produção e para a chegada de matéria-prima. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, ok? Vou deixar aí, está à disposição para vocês para tirar qualquer dúvida. Um beijão e até a próxima.